Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Reino Animalia, Conceitos Fundamentais 2. Vamos então aos objetivos da nossa aula? Compreender as principais etapas do desenvolvimento embrionário dos animais e relembrar os conceitos relacionados aos tecidos animais. Então, observe na imagem que nós temos um processo mostrando o desenvolvimento embrionário, e é isso que vamos aprender um pouquinho. E aí, vocês já sabem? Olhando essa imagem, analisando ela um pouquinho, qual a importância dos estudos relacionados à embriologia? Então, percebam que além de identificar as causas de possíveis anomalias e doenças genéticas, diminuindo assim os riscos durante a gestação, ela também possibilita que muitas mulheres realizem o sonho da maternidade através das técnicas de reprodução assistida. Então, o fato de conhecer um pouquinho melhor sobre como se dá o desenvolvimento embrionário contribui para que identifique possíveis anomalias numa gestação antes do tempo, certo? Aqui eu trago para vocês uma notícia da utilização da pele de tilápia que ajuda na cicatrização de vítimas de queimaduras de segundo e terceiro grau. Então vamos ler. Criado há alguns anos por médicos do Ceará, um método pioneiro de usar pele de tilápia para tratar queimaduras deve ajudar a recuperar centenas de vítimas da explosão que ocorreu em Beirute, lá no Líbano. Então, a utilização dessas peles, desses peixes, contribui porque essa pele ela é muito rica em colágeno tipo 1, que é um colágeno que nós temos na nossa pele também, então vai ajudar nessa cicatrização, além de conferir também bastante umidade para a pele. Ela também adere completamente à nossa pele e ela também é mais resistente do que utilizar outros curativos químicos. Então, isso aqui é utilizado, é uma forma de um curativo biológico, tá? Que é chamado. Então, vamos já da atividade? Então, observem ali a imagem e de que forma, quais os benefícios da utilização dessa pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder à primeira atividade? E quais são os benefícios da utilização dessa pele de tilápia nas queimaduras? Então, ela tem uma maior quantidade de proteína, chamada colágeno tipo 1, uma melhor resistência, então ela é muito similar à pele humana, ao tecido humano, e um grau adequado de umidade que vai ajudar então na cicatrização, certo? Então vamos ver aqui as etapas desse desenvolvimento embrionário. Então começamos lá no comecinho, onde temos ali os gametas, certo? Os gametas femininos e masculinos, o óvulo e o espermatozoide. Quando ocorre então a fecundação, que é a junção dos dois núcleos, então forma-se um zigoto. Esse processo aqui do zigoto até o próximo processo, que é a clivagem, leva em torno de 30 horas. Esse zigoto, ele é uma célula que começa então um monte de divisões celulares, várias divisões mitóticas, certo? E essas células são chamadas de células totipotentes. O que significa isso? Elas têm a capacidade de se desenvolver em qualquer tipo celular, até células e estruturas extramembranosas, como por exemplo a placenta. Então ela tem a capacidade de formar qualquer tipo celular. Quando chega então nesse processo de clivagem, onde nós temos a mórula, certo? Isso acontece em torno de 3 dias, esse processo. A mórula é chamada de totipotente também, até o número de 16 células. Quando ultrapassa esse número de células, então ela já se torna uma célula pluripotente. O que isso significa? Que ela já não consegue mais formar qualquer tecido extramembranoso, tá? Mas ela consegue formar qualquer tecido do organismo, tá? Então aqui nós já passamos para a fase de gastrulação. Então determinadas etapas aqui formam a blástula, onde vão formar folhetos embrionários, que nós vamos ver mais adiante. Essa região em azul, a fecundação e a clivagem, acontece aqui, nessa região, nas trompas de falópio da mulher, tá? E já a gastrulação e a neurulação, que digamos que seria a última etapa desse desenvolvimento embrionário, ocorre já dentro ali do útero, tá? Até a 8ª semana de gestação vai acontecer então o processo de neurulação, tá? Vamos ver agora cada etapa com um pouco mais de detalhe. Então a fecundação é um tipo de reprodução sexuada, é um termo utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino e o feminino se unem, formando então um embrião. Aqui eu trago para vocês, nessa imagem de baixo, também os gametas das briófitas. As plantas, elas também realizam esse tipo de processo, mas aqui ó, é chamado de anterozoide e a oosfera. No nosso caso, dos seres humanos, nós temos então os espermatozoides e os óvulos. Percebam então que essa estrutura do espermatozoide, chamada de acrossomo, vai então perfurar essa zona pelúcida do óvulo. Então só entra essa cabeça do espermatozoide, que ali tem então o núcleo, tá? E ele vai então encontrar o núcleo do óvulo. Então essa é a primeira etapa. Depois, uma série de sucessivas mitoses vão acontecendo nesse zigoto. Então, para que esse espermatozoide chegue então até o óvulo, ocorre uma quimioatração, certo? Substâncias químicas são liberadas e vão favorecer então o encontro desse espermatozoide com o óvulo, com o ovócito secundário, tá? Após a fecundação, forma-se o zigoto e os primeiros eventos ocorrem pelos fatores maternos. Então, determinados fatores que estão presentes no ovócito secundário é que vão contribuir para que inicie esse desenvolvimento embrionário. Então, a segmentação ou clivagem, que é a próxima etapa após a formação do zigoto, observe então aqui na imagem, esse zigoto se divide formando 2 células, depois formando 4, 8, 16. Aqui nós temos uma imagem real, onde mostra então a mórula, que seria o nível máximo de compactação celular. Então essas células, ao se dividirem, elas vão ficando cada vez menores em relação ao zigoto, que é uma célula bem maior.
E quando chega nesse nível de mórula, significa que não dá mais para crescer, ela vai ficar daquele tamanho, né? Essa célula inicial do estágio 1, e essas células vão cada vez diminuindo mais, tá? Então, nessa fase, não tem um aumento do número de células, porém não vai haver, um aumento do número de células, mas não tem um aumento do volume do embrião, tá? A próxima etapa é a gastrulação. Nessa etapa, ocorre o quê? Uma invaginação dos tecidos do embrião. Então, observe na primeira imagem, onde nós temos uma blástula, tá? Então, determinados movimentos morfogenéticos acontecem, onde essas células vão para dentro ou vão para fora, essas células vão se dobrando para formar determinados folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são ectoderme, endoderme e mesoderme. E essas células vão ser responsáveis por formar determinados órgãos do organismo, tá? Quando esse blastóporo, que é essa abertura formada aqui, ele pode dar origem tanto à boca ou ao ânus. Então, os animais que vão ter esse blastóporo que vai originar a boca é chamada de protostômios, e os animais que formam então primeiro o ânus são chamados de deuterostômios. Ao final desse processo, vão formar então esses 3 folhetos embrionários, que eu falei para vocês, e os eixos corporais. Essa gastrulação em determinados animais vai ocorrer de formas diferentes, como vocês podem ver nos peixes, e aqui embaixo nós temos nas aves. Tudo isso vai depender do tipo do ovo, do tipo do zigoto, do tipo da célula, porque são espécies diferentes. Então, a quantidade de vitelo que vai ter num ovo ou no outro vai interferir nesse processo. Apesar da gastrulação ser diferente, o final vai terminar sempre igual, formando então, por exemplo, ali a blástula. E o processo então é muito parecido. A fase da neurulação é quando ocorre então a formação da placa neural, as pregas neurais que são formadas e o fechamento que forma o tubo neural. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, fazendo um corte então daquela célula, daquelas divisões, nós temos então aqui o tubo neural. Aqui chama atenção para essa cavidade interna, que é o celoma. O celoma é uma cavidade preenchida com um líquido que vai ser revestida aqui pela mesoderme, que vai dar origem aos órgãos internos do corpo. Porém, esse celoma nem todos os animais possuem. Então, nós vamos ter 3 categorias diferentes em relação à presença ou à ausência desse celoma. Então, os organismos celomados são os organismos que vão ter essa presença dessa cavidade, como, por exemplo, o pepino do mar. Nós, seres humanos, somos celomados. Os acelomados são aqueles que não têm celoma, não têm cavidade, como, por exemplo, aqui a planária. É um organismo achatado, não vai ter esse espaço interno, tá? E os pseudoacelomados é quando a cavidade ela é revestida pela endoderme e pela mesoderme, não é completamente pela mesoderme, como é o caso do celomado. Nós temos aqui, por exemplo, um organismo, um anelídeo, tá? Ou, por exemplo, um verme cilíndrico. Os folhetos embrionários, então, eles podem ser divididos em 2, animais diblásticos e animais triblásticos. Vai estar relacionado com o número de folhetos que eles possuem. Então, os animais diblásticos, nós temos a endoderme e a ectoderme, e os triblásticos é quando possui os 3 folhetos, certo? O ectoderma, por exemplo, vai produzir a epiderme, os anexos epidérmicos, então o tecido epitelial, a questão dos pelos, as glândulas, o sistema nervoso e as cavidades. Já o mesoderma vai formar então a derme, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor, e a endoderme, sistema respiratório, órgãos do sistema digestório. Observe então a diferença entre um organismo diblástico e triblástico quando não tem então a mesoderme, tá? As membranas extraembrionárias, elas vão ter algumas funções de apoio no desenvolvimento embrionário.
Até agora nós estamos falando então desse desenvolvimento do organismo, tá? Mas durante esse processo de reprodução, de formação dessas células, então formam-se também estruturas que vão auxiliar no desenvolvimento desse embrião, como por exemplo o saco vitelínico. Observem aqui na imagem que é essa estrutura que vai favorecer a nutrição. Nos mamíferos vai formar as células sanguíneas iniciais. O córion, ele vai estar relacionado, aqui essa estrutura aqui em volta, vai estar relacionado com as trocas gasosas do embrião com o ambiente externo. O alantoide, então, como vocês podem ver aqui na imagem, ele é responsável pelo armazenamento de excretas e trocas gasosas. E o âmnion ou saco amniótico, então, que é essa estrutura aqui, proteção, então tem bastante água dentro desse órgão, também favorece contra choques mecânicos, desidratação e temperatura. Então vamos de atividade. Observe então essa tabela, tá? Onde nós temos então saco vitelínico, córion, alantoide e âmnion, que são os anexos embrionários, e nós temos então aqui os grupos de animais, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os anexos embrionários são estruturas extraembrionárias que funcionam como auxiliares no desenvolvimento do embrião. Analise a tabela e explique por que peixes e anfíbios têm menos anexos embrionários que outros vertebrados. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram identificar por que os peixes e os anfíbios têm menos anexos embrionários do que os outros grupos? Então, o saco vitelínico ele não existe em anfíbios porque nos embriões desse grupo o vitelo fica armazenado nos macrômeros. A presença do córion, alantoide e âmnion são adaptações que os répteis, aves e mamíferos tiveram para a sobrevivência ao ambiente terrestre. Então,
O fato deles terem menos anexos embrionários está relacionado com a vida onde eles habitam, certo? Que são os ambientes aquáticos, na maioria das vezes, principalmente os peixes, né? Os anfíbios também dependem muito da água para a reprodução. A origem dos tecidos. Então, os 3 tecidos embrionários que a gente já viu, a endoderme, mesoderme e a ectoderme, vão estar relacionados com a formação de determinadas partes do organismo. Então, nós temos ali a endoderme, que vai formar, então, o revestimento epitelial dos sistemas respiratório, excretor, reprodutor e digestivo, tá? A mesoderme origina a derme, os ossos, os músculos, bem como o sistema circulatório e reprodutor. E a ectoderme é responsável pela formação da epiderme e anexos epidérmicos. Então, por exemplo, a unha, o pelo, tá? Do sistema nervoso, das cavidades, a boca, nariz, ânus, maxilas e os dentes. E aqui nós temos então um exemplo dessas células que eu comentei com vocês lá no início, das células pluripotentes e as totipotentes. Então as totipotentes são aquelas que formam qualquer célula do organismo até aqueles tecidos extraembrionários que nós vimos, os anexos embrionários. Tá? E as pluripotentes, elas formam qualquer célula dos 3 folhetos embrionários. Então, essas células aqui da massa celular interna lá do blastocisto, ela é uma célula pluripotente, porque ela vai, por exemplo, originar os neurônios, as células musculares ou as hemácias, certo? Vamos então na terceira atividade. Na animação ao lado, está ocorrendo uma fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento dos 3 folhetos germinativos e por intensos movimentos morfogenéticos. Responda qual é a fase que está ocorrendo e quais os folhetos embrionários e o que eles formam. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Então está ocorrendo a gastrulação, formando então a ectoderme, que vai dar origem à epiderme e os anexos, a mesoderme, que vai dar origem à derme e aos ossos,
e a endoderme, que vai dar origem ao sistema respiratório, por exemplo. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Relembramos os tipos de reprodução dos seres vivos e as principais etapas do desenvolvimento embrionário. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!